Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Vamos dar início agora a mais um módulo da série Como Fazer. Nessa aula nós vamos estudar tudo sobre funções de texto no Excel. Esse curso é uma parceria do site mjailton.com.br, o site juliobatiste.com.br e o site loja msofficegurus.com. Esse curso ele é 100% baseado no PDF do autor Robert Martins e é com ele que a gente vai nos basear para fazermos todo o curso, ok? Então vamos começar o nosso curso comentando sobre texto ou número. Então, como todos os usuários do Excel sabem, ele foi criado para mastigar números. Quando precisamos armazenar uma quantidade vasta de informações, usamos um banco de dados. Quando nós precisamos utilizar uma quantidade vasta de texto, utilizamos um processador de texto. E quando precisamos analisar números, nós utilizamos uma planilha eletrônica como o Excel. Porém, há situações onde precisamos de todas as combinações acima em um único local. Então, veja a situação onde criamos uma tabela e um processador de texto. O texto é a parte dominante e a tabela contendo os números é apenas um adendo. A ideia de utilização de texto no Excel segue a mesma lógica. Se a maior parte do trabalho envolve cálculos, o texto é apenas o adendo. Assim como os processadores de texto efetuam cálculos matemáticos básicos, planilhas eletrônicas manipulam texto através de fórmulas ou diretamente escrito em alguma célula da planilha. O Excel possui 65.536 vezes 256 células e cada uma pode conter até 32.767 caracteres. Se cada palavra tiver uma média de 7 letras, então podemos colocar cerca de 4.600 palavras por célula. Como o objetivo principal do Excel é calcular, então não faz sentido escrever uma enciclopédia nas células de uma planilha, mas ajuda a saber que o Excel é capaz de lidar com um volume grande de texto, mesmo que você nunca venha a usá-lo. Então, embora cada célula possa receber quase 33.000 caracteres, isso não implica que uma fórmula possa conter tal absurdo de caracteres. Fórmulas e funções são geralmente limitadas a 255 caracteres. Se você exceder este valor em uma fórmula ou função, o resultado será um erro ou um valor será truncado. O mesmo vale para números muito grandes. O Excel ele limita a precisão a 15 casas decimais. Uma característica importante do Excel é que quando digitamos qualquer valor em uma célula, ele imediatamente define se o valor é numérico ou nulo. Porém, valores numéricos podem ser tratados como texto na planilha. Para tanto, basta apenas colocar um apóstrofo na frente do valor numérico que ele automaticamente convertido para texto. Uma outra opção é simplesmente formatar como texto. O fato de um valor numérico ser formatado para texto não remove a propriedade numérica do valor.
Em outras palavras, mesmo que o número em uma célula qualquer tenha sido formatada para texto, ele ainda pode ser utilizado para cálculos matemáticos. O que você observará é que texto é sempre alinhado no canto esquerdo da célula, ao passo que valores numéricos são alinhados à direita. Obviamente que tais posições podem ser modificadas, mas elas servem para que possamos facilmente identificar e separar o texto de número. Então vamos ver aqui só um exemplo do que a gente está falando. E com certeza, se você chegou aqui nesse nível, você já sabe do que a gente está dizendo. Então eu tenho aqui, ó, o número 5. Então, observa que o número 5, aqui ele é, vamos colocar 10. O número 10, ele é o quê? Ele é um número. Se eu colocar, por exemplo, um apóstrofo e colocar 10, veja, eu converti esse apóstrofozinho aqui, ó. Agora, embora este 10 e 10 tenha o mesmo valor, você está observando o mesmo valor, só que para o Excel, este 10 representa um número e este 10 representa um texto. Então, o Excel ele consegue efetuar operações matemáticas sem problema. Só que existe um porém nessa história de valores numéricos e texto. O Excel ele consegue efetuar cálculo utilizando um número formatado como texto se você não utilizar uma função. Se houver necessidade da utilização de uma função interna, a história é outra. Por exemplo, vamos usar aqui a função média. Então, se eu pegar a função média e pegar este intervalo, olha só. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a mesma função média, igual média. Então, no primeiro caso, os dois valores, olha só. Se bem que aqui não vai dar para a gente fazer a diferença, né? Vamos colocar aqui 10 aqui e vamos colocar 20 aqui. Pronto. Olha só. Nesse caso aqui, ó, no primeiro caso, observa que a função média, observa que eu tenho os mesmos valores, ó, este e este. Aqui, de fato, ele calculou a média. O que ele fez? Somou 20 com 10, deu 30. Dividido por 2, dá 15. Nesse caso aqui, ele simplesmente ignorou esse 10. Por quê? Porque a função média, ela recebe como parâmetro o quê? Um valor numérico. E esse 10 não representa um valor numérico, ele representa um texto. Então, simplesmente, a função média ignorou esse valor e considerou como valor numérico apenas o 20. E observa que tanto ignorou que ele poderia considerar esse valor como zero. E aí, se ele tivesse considerado esse valor como sendo zero, ele teria retornado para nós, olha aí, ó, ele teria retornado para nós 10, porque ele pegaria, somaria os dois, dividiria por 2. Então, veja que ele simplesmente ignorou, tá, esse 10 e nem o considerou. Mas você observa que este 10 aqui, ó, tem um comentáriozinho aqui nele. Ó. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele vai dizer, ó, número armazenado como texto, converter em número. Então, ele vai te dizer que alguma coisa errada está aqui. O nome disso aqui é Smart Tag. Tá? Quando você olhar um Smart Tag, alguma coisa o Excel ele considerou diferente. Então, nesse caso aqui, se você quiser armazenar, número armazenado, converter para número, olha aí, ó, pronto, agora deu certo, beleza? Então, essa aula foi só para mostrar para você que existe a diferença entre número e a diferença entre texto. Mesmo que você observe um número, não necessariamente significa que ele está no formato de número. Porque quando eu coloco assim, ele está no formato de, embora ele seja um número, mas o Excel o considera como sendo um texto. Na próxima aula, nós vamos começar a conhecer as funções de texto. Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de videoaulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu muito obrigado por assistir o vídeo até o final.
Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, é inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail, tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. Me ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisam estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist, indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.